Quando falamos em renascimento, muita gente imagina um despertar súbito da razão, depois de 1000 anos de trevas, como se a Europa tivesse passado por séculos mergulhado na ignorância e, de repente, acordasse iluminada pela ciência e pela arte. Mas será que a Idade Média foi realmente um grande vazio intelectual? Ou será que o Renascimento foi o resultado de um processo muito mais longo? A ideia de que a Idade Média foi uma Idade das Trevas não nasceu na própria Idade Média. Ela foi construída posteriormente. Os próprios pensadores renascentistas queriam marcar uma diferença. Eles se viam como herdeiros direto da antiguidade clássica e, para valorizar esse retorno à Grécia e a Roma, precisavam apresentar o período anterior como um período inferior. Séculos depois, os filósofos iluministas reforçaram essa narrativa. Para defender a razão contra o poder religioso e político, era conveniente pintar o período medieval como atrasado, dogmático e obscuro. Mas hoje, a historiografia é muito mais cautelosa com esse rótulo. Ora, porque se olharmos com atenção, a Idade Média foi tudo menos imóvel, menos atraso e menos Idade das Trevas. As primeiras universidades da Europa surgem nesse período. Bolonha, Paris, Oxford. Ali se desenvolveu a escolástica, um método que buscava conciliar fé e razão por meio do debate lógico. Não era ausência de pensamento, era um pensamento estruturado, sistemático. Mosteiros e centros urbanos preservaram e copiaram manuscritos antigos. Textos de Aristóteles, por exemplo, voltaram ao Ocidente medieval por meio de um mundo islâmico e foram amplamente estudados. Além disso, houve avanços técnicos significativos, moinhos hidráulicos, melhorias nas navegações, no período moderno, relógios mecânicos, crescimento urbano e comercial. Ou seja, o Renascimento não nasce do nada, ele cresce sobre bases medievais. Mas isso significa que nada mudou? Obviamente que não. O Renascimento trouxe transformações reais e profundas. Surge um novo humanismo que coloca o ser humano no centro da reflexão intelectual, sem necessariamente abandonar Deus, mas ampliando o foco para a experiência humana. Na arte, vemos mudanças claras: uso da perspectiva, estudo da anatomia, busca pelo realismo. O artista deixa de ser apenas um artesão e passa a ser visto como um criador intelectual. A imprensa de tipos móveis amplia 100% a circulação do conhecimento em escala inédita. O acesso aos livros se expande, ideias viajam com muito mais rapidez. Ao mesmo tempo, os estados europeus começam a se fortalecer e centralizar o seu poder. Isso cria uma estabilidade política suficiente para financiar expedições marítimas e incentivar novas formas de pensamento. E aqui entra um fator decisivo: a expansão do mundo conhecido. As técnicas de navegação aperfeiçoadas ainda na Baixa Idade Média tornam possíveis as grandes navegações. Caravelas cruzam oceanos, rotas comerciais se ampliam, novos continentes entram no horizonte europeu. O impacto disso não é apenas econômico, é intelectual. Quando o mundo se expande, a visão de mundo também se transforma. O Renascimento, portanto, não é apenas um retorno à antiguidade.
Ele também é o resultado de uma Europa que se urbanizou, se conectou comercialmente e ampliou seus horizontes geográficos. Mas então, foi uma ruptura ou uma continuidade? Olha, a resposta mais honesta é que foram os dois. Não foi uma ruptura total, porque muito do que floresceu no Renascimento já estava sendo construída na Idade Média. Mas também não foi mera repetição, porque houve mudanças culturais, artísticas, políticas e econômicas que foram profundas dentro dessa sociedade moderna. A história raramente funciona como um interruptor que apaga uma era e acende outra. Ela é feita de camadas, processos e transformações graduais. E talvez o maior erro seja tentar simplificar séculos complexos em um único rótulo. Se a Idade Média não foi uma noite eterna, o Renascimento também não foi um amanhecer mágico, foi uma transição. E entender essa transição é compreender como o mundo moderno começou a tomar forma.